irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje estamos iniciando mais um dia com o nosso devocional Dia a Dia com Deus e eu gostaria de tratar hoje sobre milagres de forma bem breve. Eu escolhi o texto que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Irmãos, eu estive ouvindo um podcast sobre milagres e foi algo que falou muito ao meu coração. O Senhor falou diversas coisas profundas ao meu coração e, na verdade, são coisas que Deus sempre fala comigo a respeito de viver experiências sobrenaturais, como nós falamos semana passada, né? Como eu tratei desse assunto semana passada aqui no devocional. E constantemente o Senhor fala comigo a respeito de profundidade no espírito, de profundidade nas experiências, de não permanecer na superficialidade desse cristianismo, onde a gente se conforma em saber um pouco, em ir às reuniões da igreja, em fazer uma oração por dia, né? Porque cristianismo é muito mais do que isso, vida cristã é muito mais do que isso, é realmente um viver, não são partes de um dia ou partes do seu tempo. Cristianismo e vida cristã é a sua vida integralmente, é a nossa vida integralmente, né? É exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, então tudo está ligado, não são coisas independentes. E olhando para esse versículo, onde Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam obras ainda maiores das que ele fez. E nós podemos pensar, mas como assim? Hoje nós não vemos milagres como nós lemos os que foram feitos por Jesus, né? Mas Jesus ele nos prometeu que se nós crescêssemos, nós faríamos milagres ainda maiores. E esse podcast falava justamente em torno também desse versículo, né? O motivo pelo qual nós achamos que não somos capazes de viver milagres como nos tempos de Jesus. E eles fizeram uma interligação desse versículo com o versículo de Romanos 12, 2, que diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? E o irmão falava que essa questão de ter a mente transformada não é algo que você transforma é algo que você retorna a, né? E é justamente isso. Quando o Senhor, o irmão disse que esse termo é semelhante ao termo usado na transfiguração de Jesus, ali no Monte da Transfiguração. E quando Jesus ele foi transfigurado, ele não se transformou em outra pessoa, ele retornou à sua essência glorificada, né? E é exatamente essa transformação da qual nós precisamos. Nós precisamos ser transformados, mas retornando àquilo que nós somos em essência, aquilo que nós somos em Cristo. Nós não precisamos ser transformados para alguma coisa. Nós já temos em nós a essência daquilo que nós sempre fomos e que o pecado roubou de nós, mas Cristo resgatou o poder de nós sermos transformados para retornarmos àquilo que nós sempre fomos. E esse é o maior milagre que nós podemos experimentar, né? O primeiro milagre que nós experimentamos na nossa vida através de Deus é exatamente esse. Quando Deus abre os nossos olhos, nós experimentamos esse milagre de ter o Senhor dentro de nós. E o irmão também tocava a respeito de que no Antigo Testamento existia um Deus sobre o povo. No Novo Testamento, né, quando Jesus estava vivendo em corpo físico aqui na Terra, ele estava entre as pessoas. Então, antigamente nos profetas Deus estava sobre, no Novo Testamento com Jesus ele estava entre, e hoje com o Espírito Santo ele está em nós.
Ele está dentro de nós. Irmãos, isso era algo que os profetas, eles desejavam, né, viver isso. É algo que nós podemos viver hoje. Nós não só temos um Deus sobre as nossas vidas, um Deus entre nós, mas nós temos um Deus dentro de nós, né, através do Espírito Santo. Então, através desse poder do Espírito Santo que habita em nós, é que nós podemos viver milagres, assim como Jesus vivenciou e operou milagres naquele tempo. Nós podemos também fazê-lo hoje, né? E é exatamente isso. Eu fiquei muito maravilhada a respeito dessa questão de milagres, a respeito de que nós temos sim a possibilidade de viver milagres como os que Jesus fez, porque Ele habita em nós. E o versículo fala que se nós crermos, né, aquele que crê em mim. Então, como esse é o primeiro milagre que nós vivenciamos, né, porque a Bíblia diz que se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós nunca enxergaremos, né? Se o Senhor não tivesse aberto os nossos olhos, nós nunca enxergaríamos Ele. Então, esse é o primeiro milagre que nós vivenciamos. Nós vivenciamos esse descamar dos nossos olhos, e aí nós enxergamos o Senhor, e aí nós recebemos o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E esse, sem dúvida alguma, é o maior milagre que nós vivenciamos. Mas não somente isso, nós podemos também vivenciar inúmeros outros milagres, né? Através desse poder que habita em nós, através desse poder que opera em nós. Então, irmãos, que nós tenhamos uma vida disponível ao Senhor, para que Ele possa operar milagres através de nós, porque a vontade de Deus é restaurar toda a criação, e cada milagre que acontece é uma espécie de lampejo dessa restauração, sabe? É Deus dizendo assim, é Deus mostrando para nós que essa é uma parte, sabe? É uma parte de tudo aquilo que Ele fará. Os milagres que acontecem são partes de uma restauração que acontecerá em um todo, um dia, né? Que acontecerá em toda a criação. É isso que o Senhor, que Deus deseja para a nossa vida, que nós vivamos uma vida em poder, uma vida de milagres, porque o Senhor, Ele nos prometeu que quem cresce nele poderia realizar obras ainda maiores das que Ele realizou, porque Ele mesmo habita em nós, né? E isso é extremamente maravilhoso. Então, que o Senhor, Ele nos constranja a crermos verdadeiramente e a experimentarmos experiências como essa. Que o Senhor, Ele nos dê intimidade com o Espírito Santo, porque é exatamente essa intimidade que vai nos dar a possibilidade de vivenciar esses milagres, né? De, através de Deus, poder operar esses milagres também. Então, que o Senhor, Ele constranja verdadeiramente o nosso coração. E eu costumo dizer que se o Senhor, Ele continua dizendo as mesmas coisas para nós, é porque nós ainda não absorvemos como deveríamos, nós ainda não vivenciamos. E isso é algo que o Senhor me fala constantemente. O Senhor sempre me fala sobre profundidade, o Senhor me fala sobre sair da superficialidade. Então, eu acredito que se o Senhor continua dizendo essas mesmas coisas, é porque eu, Aline, preciso vivenciar essa palavra, preciso colocá-la em prática. Então, que o Senhor, Ele constranja o meu e o seu coração e nos dê atitudes, né, positivas em relação a isso, que nós verdadeiramente possamos buscar essa intimidade com Deus, para que Ele realize através da nossa vida todas as obras e milagres que Ele desejar nesse mundo. E eu gostaria de orar para que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Eu te agradeço, Jesus, pelo Teu Espírito Santo que habita em nosso interior. Ó Senhor, que milagre grandioso. Deus, nós nunca poderíamos fazer isso, porque milagre é exatamente isso. Milagres são coisas que homem algum pode fazer. Milagres são coisas que só o Senhor pode fazer. Por isso, Deus,
Eu te agradeço, meu Pai, porque o maior milagre nós já vivenciamos. Ó Senhor, e aqueles que ainda não vivenciaram, que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais e que eles possam vivenciar, Senhor, essa experiência milagrosa, Jesus, de teu próprio Deus habitando em seu interior. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma vida disponível a Ti, Senhor, totalmente, Jesus. Que o Senhor nos dê intimidade com Teu Espírito, para que nós possamos realizar, através do Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Ó Deus, que nós possamos operar e vivenciar milagres, Senhor, através do Teu poder que habita e opera em nós. Ó Senhor, nos faz viver experiências maravilhosas, sobrenaturais e nos faz sair, Senhor, da superficialidade e que a cada dia mais o nosso desejo seja nos aprofundarmos em Ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Abençoa a nossa vida e abençoa cada pessoa que está ouvindo, Senhor, esse devocional em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe o seu dia, que o Senhor lhe dê um viver ousado na sua presença, que você não se conforme com aquilo que você tem vivido, porque é sempre possível viver mais, é sempre possível viver experiências melhores e maiores. Então que você experimente isso em nome de Jesus.